Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rossano Sobrinho, idealizador aqui do canal Espírita da Renovação, trazendo mais um vídeo reflexivo para vocês. Muito obrigado por se inscrever. O canal já passa aí de 12.400 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, bate o dedão aí nesse botão, se inscreva, se torne membro do canal, nos apoie. Nós precisamos para seguirmos a nossa tarefa aqui. Bem, hoje tratando de um tema bastante polêmico e que gera muita coisa na internet, né? Nós estamos aí às portas da eleição de um novo Papa, então começam a surgir muitas teorias, né? Sobre o próximo Papa. Uma das teorias que está circulando aí o próximo Papa é o Anticristo, será a besta do Apocalipse, o Anticristo, porque ele será o oitavo rei, e porque, considerando a fundação do Vaticano até agora, o Papa Francisco foi o sétimo rei e o oitavo será o Anticristo. Bem, é um campo muito movediço, o campo das profecias, né? Porque é muito comum, após termos uma profecia e os fatos surgirem, a gente tentar encaixar esses fatos, né, na profecia. Então, aí o indivíduo começa a fazer cálculo de acordo com seus interesses e começa a localizar, não, a besta é aqui, o anticristo é esse. Se for um líder, por exemplo, que trabalha contra certo grupo ideológico, contra certa ideologia, né? Então, naturalmente, aquele grupo que é ferido pelo seu trabalho vai tentar enquadrá-lo em alguma profecia, e aí caminha a humanidade, né? E o tempo é que vai mostrando paulatinamente o que é verdade e o que é mentira. Sobre a besta do Apocalipse, eu queria apresentar um texto para quem nunca leu, né? Um dos livros espíritas mais famosos é o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Então, eu vou trazer algumas pinceladas aqui de reflexão. As pessoas adoram coisas assertivas, né? Verdades prontas e acabadas. Fulano disse, é isso. Nós preferimos refletir, filosofar, questionar, estudar, para errar menos, né? Porque todo aquele que é dono de verdades absolutas, principalmente no campo humano, excetuando Jesus Cristo, que é a verdade, corre o risco de cair, né? De errar. Então nós temos estudos, reflexões, preferimos caminhar assim para errar, repito, menos. Nesse livro, A Caminho da Luz, Emmanuel nos mostra uma análise do papado, né? Teve um pastor que postou que o Papa não é a besta do Apocalipse, ele defende a tese dele lá, mas Emmanuel, o Espírito, através de Chico Xavier, trouxe a seguinte reflexão, e aí nós vamos chegar na era atual. O tópico com o título Identificação da Besta Apocalíptica, página 128 do A Caminho da Luz, de Emmanuel, editora FEB. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses. Para quem é muito neófito nesse assunto, né, de escritura, de Apocalipse, desses elementos, né, o Apocalipse de João, um livro recebido por João na ilha de Patmos, na década de 90 da era cristã, é o Apocalipse que fala da presença da besta, né, da famosa besta 666. E aqui Emmanuel está elucidando essa questão. A besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666, Apocalipse 13, 5 e 18. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos, em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1.260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era,
quando o papado se consolidava. Então esse período aí foi o período de consolidação do papado, que o domínio total, né, da igreja sobre o mundo através do papado. O Papa mandava acima dos reis. Justamente o período compreendido em 610 e 1870, nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas em 607 e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Então chegaram a estabelecer a infalibilidade papal. Tipo, tudo que o Papa falava era a verdade de Deus pronta e acabada. Acompanhe o raciocínio e depois discorde, concorde, comente, compartilhe, né? Vamos estudar juntos. Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana, o Papa, né, quem usa os títulos de... Aí tem 3 títulos papais, né, dentro da Igreja. Aqui está em latim, né, eu não sei como exatamente vamos ler, mas um é Vicarivis Generalis Dei Interis, Vicarivis Filii Dei e Dic Cleri, que significam vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Então, cada título papal, se nós somarmos os valores numéricos em algarismo romano de cada um desses 3 títulos, curiosamente, cada título, a soma dará 666. E aí Emmanuel conclui: vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Bem, como podemos entender isso? A leitura que eu faço disso é que, de fato, aquele período ali, né, longo, em que o papado, o domínio, o poder esteve nas mãos do comandante da igreja, ali se configurou a besta do Apocalipse, uma das bestas, né? A besta é esse ser desfigurado, né? Seria a união do poder temporal, político, com o poder espiritual, religioso. Daí o nome besta, né? Uma coisa disforme. Você usar de um trono, de um poder, mas usar aquilo equivocadamente. Que foi nesse período que assambarcou, né? A Idade Média, que a igreja perseguiu, matou, impediu a ciência de avançar. Não é uma crítica à igreja de hoje, nem ao Papa de hoje. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? E aí eu penso que a fórmula melhor foi aquela dada por Jesus. Quer conhecer a árvore? Observe os frutos. O Papa Francisco, por exemplo, um homem que só divulgou o bem e o amor. Não pode ser uma besta. Na nossa interpretação é evidente que se trata de um homem de bem. Talvez o melhor de todos os papas. Acolheu as minorias, valorizou a mulher, respeitou a comunidade LGBTQI+, preocupou-se com o meio ambiente, diferente de outros líderes do passado que perseguiram, que impuseram, conviveu com as outras religiões. Então a gente tem que ter muita atenção, aqui é um alerta. Quando a gente vê, né, ali Emmanuel mostra, olha, os títulos dão o número 666. O papado surgiu nesse período. Foi um período que a igreja se achou Deus, né? Dona da verdade absoluta. E agora a gente está aí, né? Às portas de um conclave
para a eleição de um novo Papa. Se for alguém, na nossa ótica, dentro da pauta cristã legítima de Francisco, nossa, que bênção! E que seja, né? Agora, se vier alguém com um processo dentro de um retrocesso, de limitar a igreja, de limitar a fraternidade, aí já é algo perigoso, né? Então, vamos avaliar, como disse Jesus, a árvore pelos seus frutos, ok? E quando fazemos essas análises históricas de elementos do passado, não estamos atacando a Igreja Católica, né? Porque na ótica espírita, inclusive, nós estávamos lá, né? A maioria de nós espíritas, nesta vida mesmo, somos ex-católicos, né? Ex-evangélicos, e no passado muito mais, porque o Espiritismo tem 160 anos, né? Então, nessa época, nós éramos esses responsáveis por esses despautérios de comando, de domínio, de poder e etc. Né? O que você pensa a respeito? Já estudou o assunto? Muita gente não liga para nada disso, né? Vai a toque de caixa, né? Mas as escrituras, o texto de Apocalipse é muito sério como um alerta emana. E está tudo se concretizando, né? Mas temos que ter cuidado com essas teorias, de enquadrar figuras, essa aqui, esse aqui que é a besta, esse aqui que é isso. Temos que olhar a árvore pelos seus frutos. Viva Jesus, viva o Espiritismo. Compartilhe este vídeo, deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal, nos ajude a atingir aí 15 mil inscritos. Muita paz.